começando mais uma aula. E que bom que nós temos esse meio para nós conversarmos e aprendermos cada vez mais, né? E tem sido bem produtivo, né, professor? Sim, tem bastante. A gente tem aprendido novas lições, nós temos gostado também da participação de vocês nos grupos, a premiação, os concursos, que nós possamos continuar assim. E que vocês continuem assim também, que o Senhor continue abençoando vocês grandemente. Amém. E nessa aula de hoje, nós vamos começar com uma oração, ok? Professor, você pode orar pra gente, para iniciar, por favor? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças a Deus por mais um dia, meu Pai que está nos deste, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa aula, meu Pai, que se inicia, meu Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando, meu Pai, que possamos cada dia mais, meu Deus, pregar a tua santa palavra, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar aqui, meu Pai, como equipe, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando esse lar também, meu Deus. Abençoa, meu Pai, cada criança que está assistindo, meu Pai, cada família, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando e livrando de todo mal. As coisas que a gente pedir, agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos cantar. E a Laurinha, né? A Laurinha pediu Laurinha. Tem que ser bom. Vamos cantar ele então? Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Quero sempre agradar, Ele é tudo para mim. Ele aponta a direção e me diz pra ser assim. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Quero ser como Ele é. Meus amigos dizem não, mas eu não me importarei pra agradar seu coração. Não vou ligar se os outros não querem te seguir. Eu digo, seu caminho é o melhor. Eu digo, seu caminho é o melhor. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Amém. E esse corinho, crianças, fala muito da nossa história, não é verdade? O Senhor mostrando a direção para o povo ali e falando o que eles tinham que fazer. Tem Verdade. tudo a ver, né, Tudo a com a ver. nossa história. Agora a gente vai cantar um outro corinho que também tem a ver com a nossa história. E a história de hoje, né, professor? Sim. Vocês conhecem o Vem com Josué lutar em Jericó? Se você não sabe, se você não conhece,
você vai conhecer agora, porque nós vamos cantar ele, tá bom? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. E com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Que legal esse corinho, né, crianças? Dá até vontade de cantar de novo, né? Verdade. Então, se vocês querem cantar novamente para aprender e reforçar que nós vamos cantar domingo que vem de novo, Sim, né? podemos cantar novamente. Vocês voltem o vídeo aí e chamam a família toda para cantar junto com você, que eu tenho certeza que seu pai e sua mãe sabem esse corinho. Não é verdade? De cor ainda, hein, se duvidar. Verdade. Crianças, agora, passados os nossos corinhos, nós vamos aos nossos pedidos de oração. Nós tivemos alguns pedidos lá no grupo, né? Nós tivemos pedidos de agradecimento da irmã do Gabriel, a Isa, que fez aniversário essa semana. Isso. A prima dele também nasceu, né? A filha da irmã Patrícia, a Bela, também nasceu. Graças damos ao Senhor por essas bênçãos, né? E se você tem bênçãos, também agora é hora de agradecer. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, não é verdade? Amém. Nós temos sempre que lembrar Sim. de agradecer ao Senhor. E nós temos alguns pedidos. Nós temos os pedidos pelas famílias da igreja, pelos nossos pastores, pelos missionários. Nós temos que sempre lembrar deles em oração. Temos também os pedidos da Laurinha. A Laurinha também pediu para nós orarmos pelos avós dela, né, pela família dela. E você? Você às vezes ficou acanhado de fazer um pedido de oração lá no grupo, mas você tem algum pedido de oração? Agora também você pode lembrar e orar junto com a gente. Se você tem um pedido guardado aí no seu coraçãozinho, vamos orar ao Senhor e falar com Deus, interceder por este pedido? Vamos! Então feche os seus olhos, porque o Senhor ouve as nossas orações. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, imensamente pelas bênçãos, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom, ó Pai, e é muito bom para conosco, ó Deus, e a sua misericórdia, ó Pai, nos dá, ó Pai, tudo o que precisamos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela sua graça, ó Pai. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela nossa igreja, muito obrigado pelos nossos pastores, esteja com os nossos pastores, com o pastor João, com a irmã Socorro, ó Pai, com suas filhas, com o pastor Alex, ó Deus, com a irmã, ó Pai, com seus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando cada dia mais, ó Pai, sabedoria, ó Pai, e força, ó Pai, para nos orientar, ó Pai. Esteja também, ó Deus, com os nossos lares, ó Deus, da nossa igreja, ó Deus. Que o Senhor possa estar vindo de encontro, ó Deus, com cada pai, com cada lar, ó Pai, com cada casal, ó Pai, com cada pai e mãe, ó Pai, na instrução, ó Pai, dos seus filhos, ó Deus, no cuidado, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser pais melhores, ó Pai, crentes melhores, ó Deus. Esteja também, ó Pai, com os missionários, ó Deus, em especial a irmã Luciene, o irmão Benevaldo, ó Pai, ali agora em Manaus, ó Deus, fazendo aqueles exames.
Que o Senhor possa estar com eles, ó Deus, dando, Pai, sabedoria, ó Pai, para agir ali naquela situação, ó Pai. Esteja também, ó Deus, com a aula de hoje. Te agradecemos pela vida do professor Wellington, ó Deus. Que o Senhor possa estar cada vez mais, ó Pai, dando sabedoria a eles, ó Deus, para ele nos ensinar, ó Pai, a aprender junto conosco, ó Pai. Esteja também, ó Pai, com cada criança, ó Pai, da nossa sala, com cada pai e mãe, ó Pai. Que o Senhor possa dar conhecimento, ó Pai, e vontade de aprender cada vez mais a Tua palavra, ó Pai. E te agradeço, ó Deus, pela vida dessas crianças em nossas vidas, ó Pai. Esteja com o nosso lar, isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças. Agora, nós vamos passar para o nosso versículo, né, professor? Verdade. Semana passada nós aprendemos um versículo novo. E, assim, você que já passou esse versículo pra gente, ótimo, parabéns. Você vai falar junto com a gente agora. Mas, se você não passou ainda, essa semana é a chance, né, professor? É a chance. De passar ainda pra gente, tá? Valendo o ponto de novo, tá bom? Quem já mandou, já contei o ponto. Mas quem não mandou ainda tem oportunidade, tá bom? Lembrando do nosso concurso anterior, nós vamos passar ainda algumas fotinhos de quem, né? De quem não recebeu, mandou. De quem recebeu a camiseta. Isso, quem recebeu, isso. Nós vamos passar da Laurinha, que recebeu essa semana, e Yasmin também recebeu essa semana. E Henrique, olha aqui. Sua lembrança tá aqui, tá bom, meu querido? Nós não esquecemos. Gente, o Henrique, ele mora lá em Minas. Então é um pouco complicado pro professor Wellington levar lá, na verdade. Mas pode deixar, Henrique. Está bem guardado pra você, com seu nominho e tudo, tá bom? Ó, Henrique aqui. É Parabéns, seu, Henrique. tá bom? Parabéns, viu, querido? E crianças, então vamos ao nosso versículo? Josué 1:9. Vamos lá? Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Então, estamos aguardando quem não mandou ainda, tá bom? Pode mandar pra gente, tá ok? Agora, a aula tá com o nosso professor querido Wellington, que vai dar continuação à história de Josué. Bom, crianças, como a professora Priscila falou, né? Hoje eu estou responsável, né, em trazer a aula de hoje. E nós vamos continuar na história de Josué, né? Depois que Josué ele atravessou ali o rio, né? Onde parou, né? Sair a água, como se o mar estivesse aberto, né? Mas parou e eles passaram, né? Ali. Eles chegaram numa cidade que era Jericó, como a gente cantou aqui a canção, né? O cântico. E a cidade, a gente pode ver aqui, que ela tinha grandes muros, né? E ali tinha um rei, ali de Jericó, junto com o seu exército. E Josué, ele falou com Deus. E Deus pediu para eles passarem sem tentar guerrear, que o nosso Deus, né? Ele iria vencer essa batalha, né? Sem que precisasse de algum dos seus soldados fossem até eles. Então, aqui na imagem, vou mostrar aqui novamente, nós podemos ver que eles estão tocando alguma coisa. Nós podemos até pensar que, como a gente cantou o corinho Vem com Josué, às vezes eles estavam cantando até esse corinho, né? Passando ali 7 vezes, né? Se a gente for olhar na imagem, Josué e os soldados, eles estavam com armaduras, né? Mas eles não precisariam usar. Por quê? Porque Deus, ele iria atender o pedido deles sem ele fazer qualquer tipo de coisa. E ali eles passaram
7 vezes cantando. E o que aconteceu? Aquele muro, ele desabou. Podemos ver aqui na imagem. Ele caiu o muro. E todos os soldados ali, eles morreram, né? E Josué continuou a sua jornada ali para a terra prometida, né? A qual o Senhor tinha os prometido. Mas nós podemos ver que Josué, ali em Jericó, quando ele teve naquela dificuldade, ele falou com Deus, né? Ele orou ao Senhor. E o Senhor atendeu a oração dele, né? Porque em tudo que nós vamos fazer, nós devemos sempre nos consultar. E a aula de hoje, que nós vamos entrar, é sobre superpoderes. Vocês já viram aqueles personagens que têm superpoderes para batalhar contra o mal? Josué, ele também tinha superpoderes. Eu também tenho superpoderes e você também tem superpoderes. Vocês sabiam que vocês têm superpoderes? Nós temos superpoderes. E Josué, ali na caminhada dele, ele estava chegando já na próxima cidade. E ele ficou ali bem no meio daquela cidade, se acampou ali no meio com o seu povo. E estava tudo bem. O Senhor estava fazendo maravilhas, né? Sempre mostrando para eles. E por esse motivo eles estavam felizes, né? E eu vou pedir para a professora Priscila ler que quando eles chegaram lá, Moisés tinha passado algumas instruções para ele, para Josué mostrar para o seu povo. E a professora Priscila, ela vai fazer a leitura de Josué 8, 34 e 35. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavras nenhuma houve, de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Deus, ele passou essas leis aqui para Moisés. E Moisés passou as leis para Josué. E Josué, Moisés tinha passado uma ordem para ele passar para o seu povo. Então eles passaram por Jericó, chegaram até o centro da cidade, montaram as suas cabanas, né? E ali ele reuniu o povo e o que ele fez? Ele falou novamente, né, tudo que estava escrito nas pedras. E fez ali a leitura. Então, crianças, nós vemos aqui que eles já tinham escutado isso lá atrás, né, de Moisés. Moisés tinha instruído ali Josué, né? Josué tinha passado ali para o seu povo. Então, teoricamente, Josué ele acabou escutando isso daí no mínimo 3 vezes, né? 3 vezes essas leis que o Senhor tinha ordenado para eles, né? Para o seu povo. E nós vamos ver aqui que Josué ele encontrou um outro povo que se dizia também um povo de Deus. Chegou lá doando coisas, roupas, sapatos, e se dizendo um povo de Deus. E o que aconteceu? Josué, ele não usou o seu superpoder. Ele não usou. O que ele fez? Ele confiou em si mesmo. E ele aceitou aquele povo ali. E eu vou pedir para a professora Priscila fazer a leitura para a gente dar uma olhada. Então, Deus, junto com Moisés, fez as leis. Moisés passou para o povo, passou para o Josué. Josué leu para o povo. E mesmo assim, você vê, crianças, que mesmo eu
fazendo as coisas, eu instruindo as pessoas, né? Eu estou passando uma ordenança que Deus passou. Por quê? Porque eu estou na liderança. Então Deus tinha dado vitórias para eles ali com o povo de Jericó. E quando eles chegaram ali naquela cidade, chegou um outro povo trazendo coisas e ele não usou o seu superpoder, né? Então nós vamos ver aqui em Josué 9, versículo 11. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra nos falam dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois agora concerto conosco. Então ali, crianças, eles estavam fazendo o quê? Uma aliança com outro povo. E Deus, lá no comecinho, eu vou fazer essa leitura pra gente. Eu peço que vocês acompanhem e abram lá em Êxodo. Volta um pouquinho para trás, né? Êxodo 34, 12. Tá? Eu vou fazer essa leitura. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, aonde has de entrar. Então eles estavam começando a chegar ali na terra prometida e Deus tinha passado essa instrução para quem? Para Moisés. E Moisés, ele passou essa instrução para Josué. E Josué, o que ele fez? Ele passou a instrução para o povo. E o que estava acontecendo? Ele esqueceu, né, do que Deus tinha passado para Moisés, o que Moisés tinha passado para ele e o que ele tinha acabado de ler para o povo. Você vê, crianças, como que acontece? Como a gente acaba, quando as coisas estão começando a dar certo, a gente acaba muitas das vezes esquecendo de Deus, né? Esquecendo daquele que sempre está ali nos ajudando. Então, só continuando, vou ler do início novamente, tá? Guarda-te que não faça concerto com os moradores da terra, aonde haja entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Esse laço que ele fala é que não haja nenhum desencontro, né? E o que estava acontecendo aqui? O povo já começou o quê? Com mentira. Então eles falaram que eles eram do povo de Deus também. Josué, ao invés de se consultar com o povo, com Deus, o que ele fez? Confiou em si. Moisés também lá atrás, ele confiou em si, como a professora Priscila acabou trazendo também na aula passada. E Deus não se agradou. Por quê? Porque Deus estava fazendo 1000 maravilhas para eles, né? Abrindo o mar, dando alimentos, né, para eles, abriu o mar de novo, venceram uma guerra apenas cantando, né? Apenas louvando ao Senhor, e o Senhor abençoou eles ali. E na primeira oportunidade que aconteceu depois, o que aconteceu? Josué quis tomar sua vontade própria. Ao invés de quê? Se consultar com o Senhor e ver se realmente aquilo ali era certo. Por quê? Porque estava na lei, né? É uma coisa que eu sempre falo, já escutei no serviço, é um cotidiano, que o combinado ele não sai caro. Então já estava combinado lá atrás que se viesse um povo novo, não era para fazer o quê? Uma parceria, não era para fazer o concerto, né? Então, nós sempre devemos o quê? Orar ao Senhor. Sempre pedir sabedoria. Esse é o superpoder que Josué, ele não usou nesse momento. Ele não usou de sabedoria e sempre lembrar que quem nos abençoa é Deus. E nós vamos ver aqui mais para frente que o povo, os outros reinos que estavam ali, 5 reis se ajuntaram ali. E o que eles fizeram? Eles se voltaram contra o povo de Deus.
E eles ali se voltando contra o povo de Deus, eles falaram, nós vamos atacá-los. E vou fazer uma leitura aqui, ela é um pouquinho extensa, tá? Mas é preciso ser feito, tá? Então é aqui. Gibeão é sitiada por 5 reis. Então, 5 reis queriam atacar Josué e seu povo. E sucedeu que, ouvindo Adonizedete, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, fizeram Ai o seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei. E aos moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas. E estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, com uma das cidades reais, ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Então o que aconteceu aqui? Por que eles quiseram se juntar com o povo de Josué? Porque eles viram o que Deus pode fazer, né? Eles não precisaram entrar numa batalha e ganharam aquela guerra. Não, Deus derrubou aquele muro com eles apenas louvando. Então, o que aconteceu com eles aqui? Eles ficaram com medo de Deus. E falaram, eu não vou me voltar contra esse Deus. Só que aí, ao invés dele chegar e, vamos dizer assim, nas palavras de hoje, jogar limpo com Josué, ele preferiu mentir e falar que era do seu povo. Josué, ao invés de consultar Deus, apenas aceitou. E aí começou a confusão, tá? E aí nós vamos continuar aqui no 3. Josué 10:3. Pelo que Adonizeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquis, e a Derbe, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto faz paz com Josué e com seus filhos. Então, nós podemos ver aqui que eles já fizeram uma reunião ali, e o que eles iam fazer? Eles iriam matar todo mundo, né? 5 reinos, né? Imagine quantos soldados eles não tinham. Imagine quantos centuriões ali não tinham, né? Que a gente aprendeu ano passado que centuriões seriam aquelas pessoas, chefe que cuida de 100 homens. Imagine quantos ali não tinham, 5 vezes mais, para lutar ali apenas com, vamos dizer assim, 2 povos. Será que eles iriam ganhar essa guerra? Né? Com a quantidade mínima contra uma quantidade que eu não sei nem quanto que tem. Tentei pesquisar, mas eu não encontrei. Mas creio que era um povo muito grande. E continuando aqui, o 5, né? Josué 10:5. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, e eles todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo, não retirem as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajunta-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então Josué subiu a Gilgal, e ele e toda a gente da guerra, com ele e todos os valentes valorosos. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Então, crianças, nós podemos ver aqui o que estava acontecendo. Josué, quando estava tudo bom, Josué, o povo quer se juntar comigo, então pode vir. Aqui agora eu tenho domínio próprio sobre a minha vida. Quando ele viu que o negócio ia pegar fogo, né? Quando a gente vê que a gente está com alguma dificuldade, né? Que a gente sabe que pela nossa capacidade a gente não vai conseguir, aí a gente sempre recorre ao Senhor. E Josué aqui, ele recorreu ao Senhor.
E o Senhor falou, não temas, né? Como aquele versículo que a gente está aprendendo, né? Não temas porque eu sou contigo, né? Eu sou o teu Deus, né? E continuando aqui, né? 10:8. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, por toda a noite veio subindo de Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu grande ferida em Gibeão. E seguiu pelos caminhos que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e a Mequedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Hebrom, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Zeca. E morreram, e foram muitos mais os que morreram da pedra da Saraiva do que os filhos de Israel a mataram do que a espada. Então nós podemos ver aqui, crianças, imagine esse exército aqui que a gente não consegue nem contar, né? Contra o povo ali, Josué e o povo ali que tinha se juntado com ele, né? E o Senhor fez choveu pedras, né? E aquelas pedras, eles, como está dizendo aqui na palavra de Deus, eles mataram mais aquele povo, aqueles exércitos, do que o próprio povo ali que estava lutando. Então nós podemos ver que quando a gente confia no Senhor, o Senhor ele sempre nos abençoa. E tem uma parte interessante aqui, que é o 10:12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, sol detém em Gibeão, e tua lua no vale de Ijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tomou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal, né? Então, se nós vamos observar aqui, o sol ele parou, né? Alguns estudiosos, eu dei uma pesquisada, e eles falaram que o tempo ele parou. Por quê? Porque a Terra ela sempre está girando. E conforme ela está girando, o Sol ele se põe e vem a Lua. E por quase um dia inteiro, o Sol ele ficou parado. Quem consegue fazer isso? Só quem consegue fazer isso é o nosso Deus, que Ele é o Senhor de todo o universo. E por que quando nós temos um problema, nós não consultamos a Deus? Nós queremos por nós mesmos fazer a nossa vontade e depois que acontece alguma coisa, aí nós recorremos ao Senhor. Então, quando eu falei lá no começo que nós temos superpoderes, esse é o superpoder. Nós temos o superpoder de que o Senhor sempre faça a vontade dele nas nossas vidas. Que em tudo que nós vamos fazer, nós possamos consultar ao Senhor, né? E quase para finalizar aqui, eu vou fazer mais uma leitura que está em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça.
Então nós vemos aqui Paulo falando, né, que nós não precisamos ficar inquietos por coisa algumas. Antes nós precisamos fazer o quê? Colocar na mão do Senhor, né? Tem até, se eu não estou enganado, João 10, né? Que ele diz, não se turbe o vosso coração, né? Creis em Deus e também crê em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, quando a gente tem um problema, a gente fica naquela preocupação, muitas das vezes nem oramos ao Senhor e as coisas começam a dar errado, né? Às vezes dá errado na escola, às vezes dá errado com os meus pais, né? Às vezes dá errado com um coleguinha, às vezes eu não tenho vontade de ir para a igreja. Até mesmo quando eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu tenho que falar com o meu Senhor. Falar, meu Deus, me ajude, porque eu estou fraco na fé. Eu não estou com vontade de ir para a igreja. Eu não estou com vontade de fazer isso. Eu não estou com vontade de fazer aquilo. O Senhor, Ele vai abençoar da maneira dele e no tempo dele. Em toda dificuldade, a gente tem um aprendizado, né? Como eu sempre falo. Ou negativo, que eu não vou fazer, ou positivo, né? Que eu vou levar. Mas sempre eu vou ter ali um aprendizado. Então, que nós possamos sempre confiar em Deus. Se vocês, crianças, ou um de vocês não faz oração regularmente, ou não ora por um amiguinho, como nós fazemos aqui, isso eu falo até para mim mesmo, às vezes eu não oro. É uma coisa que eu preciso melhorar. Mas para isso acontecer, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Amém? Então eu vou pedir que vocês, agora à tarde ou agora pela noite, orem ao Senhor verdadeiramente e confie na dificuldade que você estiver passando. Se for em questão da igreja, sua vida espiritual, se for na escola, as dificuldades com o estudo, pede que Deus, Ele vai abençoar. Ou se for com seus pais, né? Deus, Ele sabe de tudo, né? De tudo que acontece. Mas nós devemos sempre falar ao Senhor, né? Às vezes nós não pedimos e por esse motivo nós não somos abençoados. Ou às vezes nós pedimos, na Bíblia mesmo diz, né? Pedimos porque pedimos mal, né? Então o Senhor às vezes Ele não abençoa porque a gente pede mal. Mas se nós formos sinceros de coração e fazer essa oração da mesma maneira que Josué aqui, ele conversava com Deus, Deus, Ele atende, se for a vontade dele, o nosso clamor. Amém? Então, essa é a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham um ótimo domingo juntamente com suas famílias. E nunca esqueçam de orar ao Senhor, porque orar é uma coisa muito boa que nós podemos fazer e não gasta nada, né? Nós vamos falar com o nosso Deus e Deus, Ele vai nos abençoar e nós vamos se encher ainda mais da presença de Deus. Então, eu vou fazer essa oração para a gente encerrar a aula de hoje. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, gratidão por mais um dia de vida, meu Pai que só nos deste, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa aula, meu Deus, por esse aprendizado, meu Pai, que tivemos, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar, meu Deus. Que possamos, meu Deus, confiar mais, meu Deus, em Ti, meu Deus. Que independente do problema, meu Deus, se for fácil, se for difícil, meu Deus, primeiramente, meu Deus, possamos consultar em Ti, meu Deus, para que o Senhor, meu Deus, faça a Sua vontade nas nossas vidas, meu Deus. Abençoa cada criança, meu Deus. Livra, meu Pai, de todo o mal, meu Deus, abençoa suas famílias, meu Pai, abençoa cada família da igreja, meu Deus. Essas coisas eu venho te pedir e agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Não te mandei, esforçar-te e tem bom ânimo. Não pasme e não espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. Josué 1:9. 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9.
não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9.